Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem desde o nosso último encontro. E mais uma vez aqui, diretamente de Bragança Paulista. Fechar aqui pra gente o vídeo para ver se para um pouquinho o barulho, né? Porque o barulho tá alto. Diretamente de Bragança Paulista pra gente fazer então a nossa prece. Hoje, segunda-feira. E, enfim, um dia especial como todos os outros, vamos dizer assim, né? Dia de trabalho, dia de ocupações, dia de preocupações, de desafios. Mas eu ouvi uma frase esses dias, um pensamento que eu achei muito interessante, que às vezes a gente normalmente reclama de que a nossa vida não está como a gente gostaria, né? Tipo, eu não tenho dinheiro que eu gostaria. Mas, gente, quase que 90% da população, 95% da população é pobre, né? Pobre no sentido real da palavra, no sentido de não ter o dinheiro que gostaria de ter. Então, isso significa que, ou seja, o que eu quero dizer é que o dinheiro acaba sendo uma preocupação. E se o dinheiro é uma preocupação, significa que está faltando dinheiro para você, entendeu? Então, nesse sentido, a gente tem que normalizar isso e aceitar que está tudo bem. Se não ter dinheiro é normal, está tudo bem, né? E parece que é uma brincadeira até, mas quando a gente começa a enxergar que isso é a normalidade, né? Não ter dinheiro suficiente é a normalidade, isso de certa maneira pode nos dar um alento, assim, uma tranquilidade até, porque está tudo bem. É eu, você e o mundo inteiro precisando de dinheiro, então está tudo certo, entende? Enfim. Mas deixando comentários desnecessários de lado, vamos à parte que interessa, que é fazer o nosso evangelho, né, no lar. E obviamente a gente sempre usa esse livrinho aqui, a gente sempre usa esse livrinho do Ciro Pembala também, e a gente sempre usa esse livrinho aqui, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado, e que eu acho que sempre funcionam muito bem, tá bom? Hoje foi um dia puxadinho, estou um pouquinho cansado, mas de certa maneira a energia está boa, pelo menos aqui na minha casa, graças a Deus. E seguimos adiante aí com o nosso propósito, né? A música que vocês ouvem ao fundo, né? Ela é uma música sem fins lucrativos, que fica num site chamado Upbeat. E na descrição desse vídeo aqui você pode encontrar essas músicas, né, obviamente, e baixar essas músicas, usar essas músicas, desde que dê o crédito, obviamente, ao artista, ao produtor, tá bom? E pra gente começar com a bola toda, né, começar com tudo, a gente sempre vai para a nossa respiração. E vocês têm notado aqui no canal que eu tenho gravado poucos vídeos de experiências, porque realmente minha vida tá uma confusão e eu não tô tendo muito tempo de fazer as técnicas, né? Então, por conta disso, provavelmente eu tô tendo menos experiências, né? E obviamente elas não são tão fáceis de serem conseguidas, pelo menos no meu caso, tá? Então eu tenho que mesmo fazer as práticas, me dedicar a elas, e realmente não tem dado certo, tá bom? Na nossa respiração a gente sempre faz o quê? Inspira em 2 tempos. Tô olhando aqui meus batimentos, 76 agora, para ver quanto que eu consigo chegar com a respiração. A gente sempre inspira em 2 tempos e expira num tempo, né? Essa paradinha
ela realmente acalma a gente, né? Faz o batimento cardíaco baixar e obviamente dilata a nossa aura. Então, com a nossa aura um pouco mais dilatada, fica mais fácil a gente receber as intuições dos bons amigos espirituais, tá certo? Então a gente sempre respira assim, ó. Termina de encher o pulmão e depois solta. Segura e depois solta. Uma coisa importante é que eu sempre faço esse exercício de respiração por volta de 12 minutos, todas as vezes. Então, às vezes, se você não quiser ficar esperando, não quiser fazer respiração, tá?
Fica aí a dica. Dessa forma, cheguei a 72. Dessa forma, então, a gente vai se direcionando. Vocês podem continuar respirando, tá? A gente começa a direcionar, então, os nossos pensamentos aos nossos bons amigos espirituais, a fim de que a gente possa entrar em conexão com eles da melhor maneira possível e que, obviamente, eles possam nos ajudar, orientando os nossos pensamentos, ajudando na nossa capacidade intelectual de interpretação, ajudando também na segurança do ambiente, permitindo que o melhor aconteça. E que, se houverem consciências necessitadas de ouvirem essa prece, que elas também se façam presentes, acompanhadas pelos bons amigos, pelos familiares com boas intenções que queiram ajudar essas consciências, e que nós possamos transmitir da melhor maneira possível a nossa energia positiva para que elevem os pensamentos desses nossos irmãos e que permita que a gente também se eleve minimamente no sentido de resguardar a nossa proteção e também de aliviar a nossa aura, a fim de que nós saiamos daqui mais leves, mais felizes do que quando chegamos. Então esse espaço virtual acaba sendo um canal de comunicação importante e que os nossos bons amigos espirituais possam nos ajudar orientando os nossos pensamentos sempre. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que o Evangelho diz: observai os pássaros no céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração.
É por isso que eu vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer e o sustento da vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que uma roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos seus celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, como todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham nem fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de se vestir desse modo, uma erva dos campos que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Mateus, versículo 6, de 19 a 21 e de 25 a 34. Explicação. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo, e se fizesse dessa condição a sua lei atual, viveria sem nada a fazer. Esse não podia ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que dissesse em outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-las. Essas palavras devem ser atendidas apenas como uma alegoria profética da providência que jamais abandona os que nela depositam a sua confiança, mas que por seu lado trabalham, se nem sempre vem em sua ajuda com o socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontram os meios de se livrar das dificuldades por si mesmos. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à sua própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar em diversos povos, como entre as providências de um mesmo império,
O supérfluo momentâneo de um supriria a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico então se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Se as comer sozinho ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seus celeiros, os vermes as comerão. Por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhe dê mais importância do que aos bens espirituais. E aprendei a sacrificar os primeiros em benefício do segundo. Não é com os leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo impedirá sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. Você vê, né, que a explicação era necessária, porque realmente é quase um contrassenso o que está no Evangelho de Mateus, né, obviamente. Mas o que fica claro é justamente essa questão de que a gente, na maioria das vezes, não está contente com o suficiente. A gente sempre quer algo mais, sempre quer um supérfluo, né? E outro dia eu estava refletindo sobre isso e eu queria dividir isso com vocês, que eu acho importante. Quanto mais mídia a gente consome, de um modo geral, pode ser televisão, programa, novela, pode ser TikTok, pode ser rede social, pode ser qualquer coisa do tipo, pode ser até uma propaganda na rua, né? Naturalmente a gente acaba criando isso, todas as pessoas acabam criando isso, às vezes até inconscientemente, na maioria das vezes é inconsciente. Você acaba criando um sistema onde esse supérfluo ele passa a ser um necessário. Então é natural, por exemplo, a pessoa querer um telefone melhor do que o que ela tem, querer um carro melhor do que o que ela tem, uma roupa que ela nunca teve, mas que ela quer ter. Não que ela precise de uma roupa para se vestir, mas ela quer ter aquela roupa específica, ou aquele telefone, ou aquele carro, ou aquela casa, ou morar naquele bairro, enfim. Porque isso, na verdade, acaba sendo um termômetro da quantidade de mídia que a gente consome. Porque, obviamente, quando você vai estudar um pouco mais da rede social, você acaba percebendo que a rede social simplesmente é um grande vitrine onde tentam vender ideias o tempo inteiro para você a qualquer custo, porque aquilo ali vai acabar dando dinheiro para alguém no final das contas. Então, é uma maquiagem, uma roupa, um estilo de vida, né? Hoje em dia, por exemplo, uma das coisas mais recorrentes, vamos dizer assim, nas redes sociais são os influencers, né? Pessoas que têm grandíssimas soluções para os problemas que sempre nos assolaram, né? E aí com isso, obviamente, né, eles acabam influenciando você a tomar uma decisão que necessariamente não tem a ver com o necessário, mas tem a ver com o louvável no sentido ruim da palavra, né? Então, o tempo inteiro a gente acaba tendo necessidade de coisas novas, de consumir coisas novas. E eu andei pensando nisso e comecei a falar uma frase que é mais ou menos o seguinte: quanto mais insatisfeita a pessoa está, isso tem muito mais a ver com a quantidade de mídia que ela consome, né? Porque a gente é massacrado por isso. A questão é que dificilmente você consegue acalmar o seu espírito para você saber que necessariamente tem coisas que você não precisa.
E é muito louco, né? Porque se a gente for pensar na questão dos hormônios e tal, né? Por exemplo, é muito legal você comprar uma coisa nova que você está com vontade. Né? Essa satisfação é muito legal. Só que esse não é o ponto. O ponto é justamente, né, você deixar crescer essa necessidade dentro de você, louca, por uma coisa que necessariamente talvez você nem precise. Esse é o problema. Porque o que vem depois é só alegria, né? Então, por exemplo, seria, vamos fazer um exemplo chulo. Né? Exemplo chulo é muito bom. Vamos supor que você seja viciado em maconha. Né? Não que maconha vicia alguém, né? Mas vamos dizer que você seja viciado em algum, sei lá, um medicamento. Vamos por aí. Você é sei lá, tem aquele de nariz, né, que todo mundo é viciado, que usa, como é que chama? Enfim, vocês sabem aí qual que é, né? Um que você espirra no nariz e aí depois fica viciado naquilo. Para desobstruir, né, o nariz. E diz que faz mal aquele remédio lá. Como é que é? Eu não vou saber o nome, eu nunca tive esse problema, então não sei, mas é alguma coisa como não vou saber, enfim. Então você fica viciado naquilo. E aí quando você compra e usa, você fala, nossa, que é muito bom, nossa, Coca-Cola. Você é viciado em Coca-Cola, quando você toma Coca-Cola, nossa, mas é um refrigerante maravilhoso, não sei o que lá. E de fato, te dá uma sensação muito boa, né, de prazer quando você adquire aquela coisa que você já está viciado, já, né? Mas esse não é o ponto é se viciar. E diferente do crack, né, esses vícios geralmente eles acabam sorrateiramente entrando, invadindo a nossa vida. É igual rede social também é assim. Você vai vendo lá despretensiosamente, barará, barará, barará. E aí quando vê, você olha e fala assim, nossa, quantas horas eu fiquei na rede social hoje, por exemplo. Nossa, eu fiquei 4 horas, somando tudo, fiquei 4 horas, mais 3 de televisão, 7 horas na rede social. Eu fiquei 2 horas ou 3 horas, enfim, cada um vai ter uma realidade, mas o fato é que no frigir dos ovos você acabou, às vezes, chega a perder quase 1/3 do dia produtivo por causa de rede social. Né? Às vezes vai dormir tarde porque fica na rede social. Mas não, agora eu vou chegar em casa cansado, eu vou ver um filminho, uma série. Né? E é muito bom, uma sensação muito boa, mas obviamente, né, a gente acaba entregando a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o nosso tempo, né, em prol dessas coisas que às vezes, na real, não vão agregar muita coisa na nossa vida, a não ser essa sensação de felicidade, né? Não é uma felicidade, é uma sensação de felicidade, é um momento de prazer, na verdade. E é engraçado, né, porque, enfim. E a leitura, obviamente, né, direciona para que a gente construa coisas que realmente façam bem para os outros, né? Acumular tesouros no céu, na verdade, significa você estar de bem com você também, né? Não necessariamente ter que fazer algo pelo outro. É lógico que se você conseguir fazer algo por outras pessoas, maravilha, é ótimo. Mas só o fato de você cuidar de você, isso já é muito espiritual. Já é uma coisa muito legal. Você cuidar desse veículo que é o seu corpo, né? E que obviamente vai permitir que você fique mais tempo aqui. E obviamente amadurecendo, né? E evoluindo. Então, quanto tempo a gente poderia gastar conosco, né, com nós mesmos, tentando entender qual a nossa função aqui, o que, né, quais são os meus medos, quais são os meus traumas, quais são as minhas dificuldades, né? E em vez de a gente estar raciocinando sobre isso, a gente está vendo a rede social, né?
podia estar lendo um livro, estou lendo, né, vendo rede social. Enfim. Então, obviamente, é mais uma reflexão, mas é importante, né? Enfim, dividir isso com vocês. O que a gente faz com isso? Não sei. Não sei. Mas, né? E aí, dessa maneira, vocês sabem que eu sempre peço, que eu sempre faço, né, uso a primeira parte da nossa prece para a gente fazer uma prece pública, né? E aí, eu gostaria que a gente fizesse uma prece por pessoas que de um jeito ou de outro estão sempre assistindo alguém, sabe? E aí vamos pedindo por essas pessoas que às vezes elas são desconhecidas, às vezes é uma ajudante do postinho de saúde, às vezes é uma assistente social, às vezes é uma pessoa do trabalho que está sempre lá disponível, às vezes enfim, esses pequenos heróis, essas pessoas que se doam todos os dias, às vezes até mesmo recebendo um salário, né? Não é só aquela que faz isso de graça, não. Quantas pessoas tem que às vezes necessariamente ela não precisava fazer aquilo, mas ela faz porque ela se sente bem e ela se doa, e ela de certa maneira locupleta a vida de alguém, né? Pela atitude dela. Porque geralmente a gente está sempre procurando nomes, né? Grandes nomes. E eu acho que a espiritualidade do futuro, ela está muito mais, deveria pelo menos estar muito mais focada no pequeno, naquilo que a gente consegue modificar dentro da gente, naquilo que a gente consegue transformar para melhor, né? E por isso o foco ser essas pessoas desconhecidas. Então, se você conhece alguém que seja um doador desse tipo, que está ali sempre presente, sempre colaborando, pode ser um familiar, não tem problema, pode ser a avó, pode ser enfim, né? O seu pai, enfim, não importa. Pense nessa pessoa que é um doador anônimo e vamos fazer um Pai Nosso para ela, vibrando uma energia muito boa, muito positiva para essa pessoa. Os trabalhadores de última hora, né? Pai de infinita bondade e amor, ajuda-nos a transmitir uma verdadeira vibração abençoada para todos os nossos irmãos que de um jeito ou de outro colaboram pela boa vibração do planeta, ajudando, aliviando, tendo paciência, compreendendo. Ajuda-nos, bons amigos, a que essa vibração os atinja e os ajude e eleve o seu pensamento, renovando sua fé e a sua esperança no futuro. Que esses nossos irmãos sejam plenamente abençoados. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Acreditar na sua juventude é respeitá-la. Todos os jovens são úteis. Pena que poucos sabem disso. Desde que o mundo é mundo, existem jovens e velhos, um precisando de outro. O velho necessitando da alegria e do vigor da juventude, e esta necessitando dos acertos e dos erros dos velhos para construir um mundo de paz e amor. Querido, há dias em que desejo largar tudo e sumir para descansar. E vem a resposta. Já imaginaste que se todos tivessem o mesmo pensamento, é o que dizer, né? Impressionante como eles conversam, gente. Ah, meu Deus. Que também tem a ver com aquela coisa que eu comecei o vídeo, né? Falando exatamente sobre essa coisa da insatisfação com as coisas, né? Então é necessário que a gente tenha entendimento de que é necessário, nosso trabalho é necessário, nossa luta é necessária, né? Nossa confiança, nossa fé, nossa bonomia, nossa atitude é importante para alguém sempre, né? A gente não pode esquecer disso. E por conta disso, eu gostaria que nós pedíssemos então por nós, pelos nossos amigos, pelas pessoas que precisam da nossa força. Dessa maneira, peço aos bons amigos, pedimos aos bons amigos que nos ajudem a encontrar o caminho de equilíbrio entre aquilo que desejamos e o que nos é necessário verdadeiramente. Porque só assim encontraremos a satisfação do equilíbrio, sabendo abençoar as pequenas coisas e louvando as grandes conquistas da nossa consciência. Dá-nos a paciência e o respeito pelo próximo. Permite que nós possamos entender a nossa função e o nosso trabalho, num sentido mais amplo de permanência e atuação. Pedimos também, bons amigos, que durante a nossa prece dominical, que é o Pai Nosso, que nós vamos fazer logo agora em seguida, vocês recebam as nossas melhores vibrações e possam ajudar os nossos amigos, atender os nossos pedidos. E vós, especialmente, que nos conhecem tão bem, ajude-nos, é o que possamos pedir. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E então, meus amigos, a gente pega aqui uma leitura para nos inspirar para essa semana, ou até o nosso próximo Evangelho.
Vocês vão falar depois. Ser um canal do amor. Servir é colocar os dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. E a felicidade passa por você para chegar até o outro. E aí eu vou ler 2 hoje. Porque eu senti que eu tenho que ler 2, vou ler 2. Razão da existência. Durante um estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Forte. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje e que a gente possa se ver em breve, tá bem? Feliz de ter vocês aqui sempre acompanhando as preces e que Jesus abençoe a todos nós.